Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do João Mendes Entrevista. Hoje recebendo meu querido amigo Leandro Bortoleto, que a gente já trabalha aí juntos há muitos anos no ênfase em vários projetos. É um cara que eu gosto muito, tenho um carinho todo especial por ele. E a gente vai falar, galera, sobre o concurso de oficial de justiça. Um concurso que eu sei que muitos já ouviram falar, muitos talvez ainda não conheçam muito bem o que é essa carreira, quais as vantagens que ela tem, como é, de forma geral, o concurso, porque pode variar um pouquinho de lugar para lugar, de forma geral, como é o concurso. Enfim, a gente vai bater um papo agora sobre o concurso de analista judiciário, oficial de justiça e ver o potencial que essa carreira tem para sua vida, beleza? Leandro, meu querido, mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite. É uma honra estar aqui contigo. E vamos lá, passar a bola para você, fazer uma saudação e aí a gente começar a esse bate-papo. Grande João, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu que tenho que agradecer e só posso retribuir todos esses elogios aí, bem como sabe que a recíproca é verdadeira, né? Um amigo muito querido, parceiro de trabalho há tantos anos aí, que eu tenho a honra agora aqui de ser entrevistado por você, né? Para colaborar aí com o pessoal que tem essas dúvidas sobre a carreira, sobre o concurso. Espero, né, conseguir aí responder o que eles precisam. Estou à sua disposição, meu amigo. Legal, legal, obrigado, cara. Vamos lá. Cara, você é oficial de justiça já tem alguns anos. Me fala um pouquinho de como foi a sua trajetória, né? De forma geral, você fez faculdade, você na faculdade já queria fazer concurso público. Foi algo que surgiu depois? Como é que foi um pouco desse processo até você chegar a oficial? Então, João, desde quando eu entrei na faculdade, eu já tinha essa pretensão de prestar concurso. Eu não tinha, nunca tive a intenção de advogar. E já no curso da faculdade, por exemplo, eu prestei um concurso que, à época, o Ministério Público do Estado de São Paulo fazia para estagiário, era um concurso público mesmo, que inclusive valia como tempo de serviço público, atividade, você tomava posse na Procuradoria-Geral de Justiça. Então, eu já fui para esse lado e aí pensava, o Ministério Público, inclusive, era a carreira que eu tinha aí como objetivo. E aí, no curso, né, da faculdade, eu já pensei, ora, vou prestar aqui, surgiu o concurso para oficial de justiça no TJ de São Paulo, no fim do quarto ano. E aí eu pensei, bom, uma excelente oportunidade, porque aí eu posso prestar, provavelmente vão me chamar aí após eu ter concluído o curso, então eu já teria um trabalho inicial para poder, né, me manter e tudo, e aí seguir estudando para outros concursos. E só que aí eu prestei a prova, me lembro, hoje em dezembro, para o TJ São Paulo. À época, o TJ São Paulo exigia nível médio. Hoje ele exige nível superior em qualquer área, mas era nível médio. Então eu prestei. Aí, como eu até passei bem colocado, o concurso foi muito rápido. Eles me nomearam no final de abril. Então eu estava no quinto ano. Aí eu tive que já começar a trabalhar no quinto ano, de abril até o fim do quinto ano. Aí eu segui, né, trabalhando e eram cidades distantes assim, que então aquela loucura ficar viajando e tal, para eu Uhum. poder, né, não podia perder a oportunidade aí. Então aí que eu comecei a trabalhar efetivamente no serviço público. Antes eu já tinha trabalhado, mas na iniciativa privada, salvo aquele o estágio que era um pouco diferente aí do E aí, regime. e aí, desse concurso de oficial do TJ São Paulo, você fez um outro concurso de oficial. Exato. E aí, trabalhando no TJ São Paulo, me formei, né, e segui estudando, né? Segui aí estudando, só que aí a vida pessoal acabou dando uma mudada bem significativa, né? Assim, casei,
tive meu primeiro filho, e aí tivemos algumas intercorrências, assim, mudou bastante a rotina. E aí, uns 2 anos após eu ter me formado, surgiu o edital da Justiça Federal. Então, eu já era oficial de justiça e os colegas lá do fórum onde eu trabalhava que ficaram fomentando, vamos prestar, né? Vamos prestar, é legal e tal. E à época, eu confesso que o contato com a Justiça Federal era muito distante, assim, até se ia pouco, eu falei, não vou prestar, não. Acho que eu vou pelo edital aí, eu vou ganhar menos que eu ganho aqui. Fiquei meio reticente até, aí acabei sendo convencido ali, eu pesquisei melhor e fui embora. Aí prestei, né, e passei e estou aí na Justiça Federal como analista judiciário, executante de mandados, era o cargo que era o nome à época, e hoje é analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador federal, que exige, né, que seja bacharel em direito. Então, exige a graduação Uhum. em direito, é um cargo, né, jurídico que exige essa formação. E aí, depois que eu entrei nele também, aí veio esse outro lado, né, de autor, professor, que aí eu foquei bastante. Exatamente. E você falou que você tinha o desejo de ir para a carreira do Ministério Público. E aí, é aquilo que a gente sempre fala, às vezes a vida escolhe por nós, né? E você então passa para oficial de justiça do TJ de São Paulo, depois de oficial de justiça do TRF da Terceira Região, e mas algumas outras oportunidades profissionais foram aparecendo, você já deu um spoilerzinho aqui, foram aparecendo no meio do caminho, né? Você fez mestrado, entrou essa questão de virar autor de livro. Fala um pouco sobre isso. Como é que foi essa entrada no mercado autoral e no mercado acadêmico, nesse mundo acadêmico? É isso mesmo que você fala, João. A vida vai nos guiando e a gente vai se moldando, né? Então, quando eu passei no concurso e me nomearam, aí eu tive que mudar de cidade e vir para até a cidade que eu moro hoje, que é Ribeirão Preto, né? Uma cidade de porte médio no interior do estado de São Paulo. E por aquela minha ideia, mas eu vou ganhar menos, aquilo se concretizou, João. Quando eu mudei do TJ para o TRF, a carreira ainda não estava tão estruturada e tinha algumas diferenças. Você dependia, de designação, existia uma espécie de função de confiança para o oficial. E, e aí eu mudei de cidade, aumentei meus custos, que é uma cidade com custo de vida mais caro, e ganhando menos, né? E eu já tinha tido um contato com a docência anteriormente, porque no curso da faculdade, até um período, eu dei aula de inglês numa escola de inglês. Então, meu primeiro contato foi sendo professor de inglês. E tive um curso pontual na preparação para oficial de justiça no TJ, antes até de eu assumir na Justiça Federal. E aí quando me deparei com essa situação, eu falei, nossa, é algo que eu gostei muito, eu vou querer ir mais atrás disso. Procurei um curso aqui, que tinha um curso bem conhecido, presencial, que preparava para concursos públicos em geral. E fui lá, olha, eu já tive Uhum, essas experiências pontuais, eu gostaria de dar aula e tal, tal. Né? O dono do curso gostou de mim, apostou em mim, e lá eu comecei a dar aula das matérias jurídicas para concurso. Então, não eram concursos jurídicos, eram concursos públicos em geral, como fiscal, né? Tinha concurso para o TJ. E aquele ponto, João, eu agradeço até hoje, porque facilitou demais para eu me desenvolver para dar aula pela didática, porque eu tinha que traduzir, né, termos jurídicos, eu tinha que explicar o direito para pessoas que não eram da área. Então, isso foi uma escola muito boa. E aí eu segui dando aula bastante tempo, né, nesse preparatório presencial, né? Aí me apaixonei de vez pela docência, surgiu a oportunidade de fazer mestrado na mesma escola onde eu me graduei,
que é aqui próximo, que é uma universidade estadual muito bem conceituada, que é a Unesp. Aí eu falei, eu vou tentar, vou fazer para eu ir para a área acadêmica também, para dar aula em graduação, né, em especialização. E aí fui, comecei também, fiz o mestrado, terminei o mestrado, aí comecei a dar aula, prestei um concurso para professor substituto numa autarquia na região aqui, que tem uma faculdade de direito, passei como temporário lá, dei aula também, e aí surgiu a oportunidade, comecei a dar aula em outras faculdades, pós-graduação, e nisso surgiu o convite para começar a publicar lá na editora. Meu primeiro livro, que foi um livro específico de direito administrativo para numa coleção lá que chama Coleção Tribunais, concurso para analista. Então, em 2012, eu publiquei a primeira edição dele, que agora ele já está na nona, tá aguardando aí para já sair a 10ª edição. Aí eu comecei com esse livro, que aí eu entrei lá na editora, né? A maioria das minhas publicações aí para concurso são lá na editora Juspódio, a maioria é lá na Juspódio. E aí eu publiquei e comecei, né? E aí eu não parei, então assim, eu já publiquei bastante, João, e fui para a área acadêmica e para preparatórios, aí coincidiu com, né, o online entrando mais forte, aí eu comecei a dar aula e comecei a dar aula em vários lugares aí do país, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, aí comecei a entrar nos cursos para concurso, para carreiras Legal. jurídicas, enfim. Hoje você tem quantos livros publicados? Porque eu sei que você tem livro que você publica como autor, tem livro que você publica como coautor, e tem livros que você coordena a coleção, né? Faz parte ali da coordenação da coleção. Isso. Somando tudo, tanto de autor, coautor e coordenador. Quantas obras diferentes você já tem? Então, João, outro dia eu estava Assim, até fazendo essa conta aí, eu fiz isso ano passado. Já tinha dado 90 títulos, João. 90 90 títulos. É títulos impressionante. entre é, todas essas obras que ou eu sou coautor, ou coordenador, ou autor mesmo de livro individual, né? É. E, e já, assim, eu E estava olhando e falando eu, assim, eu nossa, gosto muito do. É, é. Eu conheço essa coleção, a primeira coleção, né? Você até me presenteou, né? A do direito administrativo para tribunais, enfim. E tem amigos nossos, né? Amigos em comum que também publicam, enfim. E, cara, eu não vou falar isso porque eu tô na sua frente, não. Mas eu gosto muito. Por que que eu gosto muito? Porque, apesar do título da coleção ser para tribunais, né? E aí prespondo ali analista, né? É um material que tem um nível de profundidade bom, numa linguagem muito direta, muito simples, e um tamanho que é um tamanho amigável, né? Ao invés de você pegar ali um livro com, sei lá, suas 2.000 páginas, né? E administrativo dá para você ter um livro de 1.800, né? E a gente sabe que tem. É um livro que ele é mais condensado, mas numa profundidade muito boa. Dá para construir uma base excelente. Eu tenho vários alunos meus, por exemplo, que às vezes chegam com uma base ruim em constitucional ou administrativo, e eu já indiquei livro teu, já indiquei livro do Paulo, já indiquei livro de outros colegas, né, seus dessa área, porque são livros que te dão uma base muito boa. Então, cara, tô reforçando aqui, de verdade, são excelentes e parabéns por isso. Então, quer dizer, você no obrigado. início você teve até um sonho, você teve até um sonho, como muita gente tem, vou para a magistratura, vou para o Ministério Público, vou para isso, vou para aquilo. E aí, de repente, por todas essas circunstâncias, você está aqui no concurso de oficial de justiça, mas descobre uma outra veia, né, que é a veia docente, se apaixona por isso, faz o mestrado e vai virar autor hoje com 90 títulos. Desses 90 títulos, vários estão em outras reedições, como esse primeiro aí, esse principal, está na nona edição, o que mostra, para quem não é do mercado editorial, é importante falar isso. Um livro, quando vai para a sua terceira, quarta, nona edição, como é o caso do Leandro, é porque é um livro que fez sucesso. Ele teve uma boa acolhida no mercado, teve uma boa acolhida pelo público.
Então isso mostra a qualidade da obra, né? E, e, e aí você se descobriu e foi por esse caminho, né? Cara, muito legal. E eu quis conversar contigo sobre isso, cara, exatamente porque abrir um pouco o leque das pessoas. Existe um universo dentro do mundo, um universo de oportunidades dentro do universo jurídico que as pessoas às vezes desconhecem, né? Então hoje você está casado, tem a sua família, tem o seu trabalho, você tem uma atividade paralela que te dá muita realização, traz uma complementação financeira significativa, muito boa, está realizado e, e não era o planejado original, né? Mas a vida te levou por esse caminho, né? Exatamente, João. Você falou, a vida levou e eu gosto muito da atividade, né? Assim, como toda atividade tem seus prós e contras, né, João? Toda atividade Claro. tem os dois lados, mas ela me permite eu seguir também nesse outro lado que eu sou apaixonado, né? Que é escrever principalmente e também dar aula, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E você faz essas duas coisas muito bem, muito bem. Vamos falar sobre a Obrigado. carreira, cara. Sim. Vamos lá. Como é a carreira de oficial de justiça? O que que é um oficial de justiça? Como é a carreira de oficial de justiça? Vamos imaginar que tem uma galera assistindo a gente aqui agora que não conhece, ou conhece muito pouco, ou conhece aqueles mitos de oficial de justiça, né? Assim, Sim. aquelas lendas de oficial de justiça, não tem muita noção do que se trata na prática. Isso. Então, assim, o oficial de justiça, né, ele existe na legislação processual, né, há muitos anos, desde que se tem processo, tem essa atividade. De uma forma bastante simplista, cabe a ele dar concretude às decisões dos magistrados. Então, é o oficial de justiça que vai materializar o cumprimento daquela decisão judicial. E essa ideia do oficial de justiça, enquanto a carreira, e tem outras, que aí eu vou só explicar rapidinho das carreiras e volto aí nas atividades. E essa atividade, não há uma padronização por hora da carreira. Então, nós temos a atividade do oficial, a previsão, em todos os ramos do judiciário, né? Então, no judiciário militar da União, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e no judiciário estadual. Só a Justiça Eleitoral que não tem quadro próprio de oficial de justiça, que ela usa o pessoal do Tribunal de Justiça, assim como o juiz eleitoral é um juiz de direito, é um juiz estadual, né, o oficial de justiça que acaba fazendo essa atividade. O restante do corpo de servidores é do próprio TRE. E os TJs, cada Tribunal de Justiça, também tem seus oficiais de justiça. E aí a carreira varia, como? Porque a competência para legislar sobre direito administrativo, ela é concorrente de todos os entes federados. E cada ente federado tem a sua competência para dispor sobre o seu regime de pessoal. Então, como é a carreira em cada um desses entes? Vai depender da lei estadual, por exemplo, quanto a direitos, vantagens, mas quanto ao exercício da atividade, isso já é meio padronizado, porque tem previsão no CPP, tem previsão no CPC, né, tem previsão na CLT. Então, quanto ao exercício em si da atividade, há bastante similitude aí entre as diferentes áreas. O que vai mudar é quanto ao desenvolvimento na carreira, eventuais requisitos. Então, tem Tribunal de Justiça que pede formação jurídica, tem Tribunal de Justiça que pede só nível superior. Isso vai variar muito. E como são as promoções, e se há escalonamento na carreira, isso vai variar demais, né? Mas, de toda maneira, a atividade vai fazer o quê? Então, o oficial vai fazer atos que são, aí, em tese, atos de menor complexidade. Então, por exemplo, atos de comunicação processual. É o oficial de justiça que faz, né, então, intimações, citações. Então, avisar alguém, né, quando se iniciou um processo, chamar para formar a relação processual. Ó, você está sendo processado, está sendo dito isso, e isso, tem esse prazo e tal, ou intimar para uma audiência, intimar de algum ato. Isso é um ato que os oficiais de justiça praticam. Também os oficiais
praticam outros tipos de ato que aí vão ganhando maior complexidade. Então, ele pode fazer atos de constrição, que são atos para que a pessoa entrou com processo, ela precisa receber uma dívida, e aí, para receber essa dívida, eu preciso, na maioria das vezes, converter os bens que o devedor tem em dinheiro. Então, para isso, eu preciso fazer um leilão. Então, eu preciso, aquele bem precisa ser objeto de constrição, ser objeto de penhora. Então, eu vou lá, vou penhorar esse bem. Então, que você vai pegar do patrimônio do devedor, né, e o bem, conforme tem requisitos na legislação e tudo, ele vai ficar em garantia no processo. Se não houver nenhuma resolução ali, aquele bem pode ser, né, vendido e aí paga a dívida. Em muitos casos, quando há ocultação, aí pode ser feito o arresto, porque na penhora, em regra, o bem continua com o devedor, ele assume o encargo de depositário, você não precisa tirar da mão dele. Ele fica em garantia e ele assume a obrigação ali. Mas já no arresto, aí o bem é retirado da mão do devedor, né? Para que fique na mão de um depositário público, para depois ter o mesmo fim ali. Além disso, você tem também outras medidas, por exemplo, quem atua no âmbito dos estados, que tem ação de alimentos, por exemplo, e se determina a prisão do devedor, o oficial de justiça, prisão civil, ele cumpre, né? Então, ele pode prender o devedor de alimentos, né? Óbvio, com o apoio policial, mas cabe a ele cumprir. E também várias outras, como é muito comum ter busca e apreensão, você ter reintegração de posse, você tem várias outras medidas que já exigem, né, uma atenção diferenciada, muitas vezes exigem aí uma atuação em conjunto com outros atores aí, né, do sistema. Por exemplo, eu já participei assim de várias aqui, já participei em atividades contra, por exemplo, fraudes no INSS da Justiça Federal, né? Então, que o Ministério Público houve a propositura de ação penal junto com a ação civil pública, e aí para se fazer várias medidas, como sequestrar os bens desse pessoal. Então, atuou junto à Polícia Federal, Polícia Militar, os oficiais da Justiça Federal. Já participei na época em que houve proibição de bingos, por exemplo, né? Interdição desses bingos com uma atuação conjunta, a Receita Federal já analisando as máquinas quanto ao uso de equipamentos de importação proibida ou com descaminho. Então, tem uma dinâmica muito grande. O dia a dia, eu brinco assim, que o dia a dia do oficial de justiça, ele não é igual. Há uma dinâmica muito grande, porque você pode medir, você pode ter algo de certa simplicidade para fazer num dia e algo muito complexo no outro. E, é, e o pessoal fala assim, mas e como que eu vou medir força de trabalho? É bastante complicado, porque você não pode medir, por exemplo, pelo número de mandados que ele tem. Ele pode ter um mandado para intimar alguém, uma testemunha de uma audiência, como ele pode ter um mandado para penhorar um grande devedor, ser uma indústria de milhões em que aquele mandado ele vai ter horas, às vezes mais de um dia, diligenciando naquilo ali, né? Então, é bastante dinâmico. O que é interessante? Você não vai trabalhar, você tem uma rotina de trabalho é, em que parte é externa e parte é interna, né? Porque tudo que você vai fazer na externo, você precisa depois fazer uma espécie de relatório que é a certidão, fazer autos, fazer laudos. Aí você precisa fazer no computador, né? E aí você pode fazer, depende, lógico, do regime aí onde trabalha, mas você pode fazer isso na sua casa, fazer o externo, fazer na sua casa, fazer na sede do tribunal onde você trabalha para usar o equipamento lá, enfim, vai depender de cada um. Mas só que tem bastante essa essa variação na atividade, João, assim. E só que essa, ao mesmo tempo, isso é bastante interessante, porque permite a você organizar sua rotina melhor, porque você consegue se organizar, você tem tarefas a serem feitas, você se organiza. Eu vou fazer essa tarefa nesse horário, naquele outro horário. Então, isso te permite, você não trabalha em uma sala fechada com alguém te observando
diretamente ali. Você tem suas metas que você não cumprir, você vai ser responsabilizado, né? E você trabalha meio invisível aí para a rua, né? Esse é um outro ponto também, assim, né, João? Entendi, entendi. Muito interessante, muito interessante. E vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta que é genérica, tá? Eu não quero perguntar sobre a sua situação. Mas hoje, um oficial de justiça, avaliador da Justiça Federal, eu entendi o que você falou que, dependendo da legislação, pode ter variação, né, entre tribunais diferentes, mas quando a gente olha para a Justiça Federal, você tem ali uma certa uniformidade no que diz respeito aos tribunais, correto? Em termos de Correto. carreira, enfim, de legislação e tudo mais. Hoje, eu não sei se você vai saber isso de cor, né? Mas em termos financeiros, um oficial de justiça, quando ele entra hoje, dá pra gente, você consegue dar pra gente aqui uma noção, né? Por isso que eu quero fazer uma pergunta com muita sensibilidade, porque eu não estou perguntando sobre a sua situação, porque eu sei que situações individuais podem variar. Mas hoje, uma pessoa que está fazendo concurso para oficial de justiça, tá fazendo concurso, se interessou, quando ela passa para oficial de justiça avaliador da Justiça Federal, na média, o inicial dela fica em que faixa? Então, João, até tá, porque houve um reajuste recente aí que eles estão implementando, mas o inicial, aproximadamente hoje, em torno de uns 15 a 16 mil, mais ou Perfeito. menos, do oficial. Porque o oficial, por lei, hoje não acontece aquilo quando eu entrei, que você depender, às vezes, de designações. Você tem já a carreira, ela tem, né, as vantagens, e uma das vantagens é uma gratificação que é própria já do cargo fixada em lei, percentual estabelecido, então já é garantido ali de maneira específica, né? E assim, e aí vai variando. Nós não temos, pelo menos até o momento, diligência. Desculpa aí. Nós não temos diligência que no âmbito dos estados há remuneração e, além disso, as partes remuneram, né, tem o custo das diligências, salvo as ações que são de justiça gratuita. No Entendi. caso da Justiça Federal, isso não existe. Mas tem muitas mudanças que estão aí em andamento. Uma das mudanças que houve aprovação agora na Câmara dos Deputados da lei que altera todo o sistema de custas da Justiça Federal, né, estabelecendo um novo regime de custas, criando um fundo da Justiça Federal. E já foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, em que um dos pontos lá é que eles passam a instituir um regime de diligência na Justiça Federal para as ações dos conselhos profissionais, para as ações que não sejam de justiça gratuita, que é a maioria na Justiça Federal. Mas uma ação em que há uma parte que não tem aí justiça gratuita, eventualmente isso poderia vir. Mas é algo ainda assim, não se sabe se vai ser aprovado ou não, mas é uma das possibilidades de mudança. Aliás, João, Entendi. há outras. Eu vejo um movimento forte até. Foi criado ano passado uma frente parlamentar mista em apoio aos oficiais de justiça. Então, tem vários deputados, vários senadores que participam dessa frente. Então, tem projetos de lei, PEC tramitando, e então assim, se serão viáveis ou não, aprovados, é outro ponto, né? Mas tem Claro. uma PEC tramitando em que coloca a figura do oficial de justiça no texto constitucional, proposta o ano passado, a PEC 23/2023. Existe projeto de lei em que a lei complementar regulamentando lá a questão da previdência, em que se coloca os membros da magistratura, Ministério Público, os oficiais de justiça também, em relação à atuação em regime de situação de risco, que é algo que é inerente também à função, isso não tem como negar, né? Para o pessoal que está Uhum. assistindo, assim, ó, existe um risco? Sim, porque é uma atividade externa, né, João? Aí não tem.
como. Então, isso implicaria, por exemplo, num tempo diferenciado para a aposentadoria. Mas são propostas e tem várias outras. O que a gente tem de concreto hoje é que a carreira, como eu te disse, é o inicial, e é uma carreira muito bem estruturada no âmbito do Judiciário da União. É uma carreira muito boa, tem adicional de qualificação para quem faz especialização, mestrado, doutorado, então vale bastante a pena. Então, assim, quem gosta, precisa muito analisar o perfil, né, João? Também assim. Se eu Claro, brinco, que se é uma pessoa que não gosta de conversar com outras pessoas, que só gosta mais de papel, não é uma atividade que vai servir para ela. É uma atividade que ela tem contato com o público, é uma atividade em que ela é o porta-voz da justiça, em que ele é muitas vezes psicólogo, ele tem que ouvir muito, né? Então eu tenho bastante esse tato ao lidar com as pessoas, né? De dar as notícias, de ser sempre extremamente muito educado, atencioso. claro. A pessoa ali vai receber, ela não sabe o que está acontecendo, né? Então você tem muito isso daí, que é uma coisa que é própria, que já às vezes quem trabalha interno e não faz atendimento, ou é muito pequeno, não vivencia. Então é algo, um perfil que às vezes a pessoa pode, não, eu não quero isso para mim, né? Ou, Entendi. ou quero. E só para complementar, né, João? E essa questão também da atividade envolver um risco, porque o trabalho do oficial, como eu disse, que às vezes passa invisível, é um trabalho que ele faz sozinho, né? Ele e Deus sempre, né? Que ele vai caminhando assim, ele faz o seu trabalho, ele não trabalha em equipe, né? Salvo coisas específicas que tem que fazer em dois, e quando é algo mais complexo, que já se sabe de antemão, aí vai com o aparato policial. No caso da Justiça Federal, vai com a Polícia Federal para ser feito. Mas a maioria do trabalho é assim, ele está andando normalmente com uma roupa comum, não é igual das novelas, com terno, né? Chega e vai visitando aí os lugares e fazendo o seu trabalho, né? É. Então, quer dizer, o que você está me dizendo é que a gente está falando de uma carreira que ela tem uma remuneração inicial excelente e que pode, ter ali dentro, tem formas de ganhar mais, né? Por qualificação, por vários motivos, né? Ah, você tem a estabilidade do serviço público. E o que eu vou falar agora é uma escolha muito individual, né? Mas eu conheço muitas pessoas que passam no concurso de oficial de justiça e se encontram na carreira, ficam, né, se encontram na carreira, gostam do que fazem e realizam outras atividades, como você, né, atividades docentes, acadêmicas, publicação de livro, e encontram nessa atividade tanto uma realização de prazer profissional, quanto também uma complementação financeira boa. Outras pessoas que ficam no oficial de justiça ou analista, e continua estudando para concurso público e eventualmente passa em outro concurso público, né? Você mesmo era oficial de justiça do TJ de São Paulo, depois fez para o TRF, então migrou de um para outro. Tenho muitos casos, não é muitos casos de professores nossos que hoje são juízes ou são advogados da União ou são de outras carreiras do Ministério Público que passaram pela carreira é, servidor da justiça de alguma forma, seja técnico, seja analista, seja oficial, né? Ou seja, é uma carreira que eu gosto muito e eu sugiro muito as pessoas prestarem atenção na carreira. Sim, Cara, sem dúvida. Vou é, tomar um pouquinho de água aqui, João. claro, enquanto você bebe água, deixa eu fazer uma pergunta. É, em termos de matérias, a gente está caminhando aqui para o final, mas em termos de matérias, ah, eu sei também que pode ter variação de estado para estado, né? Enfim, mas no geral, hoje a pessoa fala assim: eu me interessei, eu quero. Quais as matérias básicas que vão atender a todos ou quase todos os concursos de oficial de justiça? Lembrando, galera, que a gente está falando de concurso de oficial de justiça para 27 estados e DF, não é isso? 6 TRFs agora, né, por causa do TRF 6. A gente Sim, está falando de o concurso para a área trabalhista também é separado, né? sim. Então você tem ali 24, né, tribunais do trabalho, 6 TRFs, 27 TJs,
Ou seja, é muita oportunidade que aparece. Então, qual seria o núcleo duro dessas matérias, Leandro? Então, João, administrativo, né? Assim, sou suspeito, mas tem que falar, né, João? Administrativo e Claro. a sua constitucional. Essas duas não tem como fugir, são as matérias vão ser cobradas em qualquer um desses certames aí. Aí você vai ter também, além dessas, processo civil, que é o processo civil mesmo para quem faz área trabalhista, ele é cobrado também, né? Então você tem constitucional, administrativo, processo civil, você tem civil também, então civil, processo civil, constitucional, administrativo. E o penal e processo penal, aí, o penal sim, o processo penal aí depende, por exemplo, área trabalhista já não, mas o penal também você pode incluir. Então eu focaria principalmente constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, né, o empresarial, né, João? Também que cai aí em todas. Aí vai depender. Se a gente falar em justiça estadual e federal, o tributário entra. Aí já Na federal. é É. isso. Nos estados também, tem muitos estados que cobram. Aí depende. Na federal, em alguns TRFs também entra o previdenciário, né? Na Ou seja, trabalho e processo do trabalho, né? Aí dá para você focar. tá, claro. Ou seja, vamos pegar. A gente falou de várias matérias, né? Mas se a gente pegar Pode pôr o aquilo processo que penal você. aí, João, também no básico. Eu botei. É, pegando aqui o que vai ser universal: administrativo, Isso, constitucional, processo civil e civil. Isso aí vai ser universal, né? universal. Então a gente está falando de quatro matérias que são quatro matérias grandes. E essas quatro matérias, se a pessoa tiver uma boa base nessas quatro matérias e depois ela quiser fazer um outro concurso jurídico, vai aproveitar 100%, né? Aí Sim, você com certeza. falou penal e processo penal, né? Empresarial, administrativo e tributário. No final do dia, a gente está falando de oito matérias, né? Não, curiosamente, é uma boa coincidência. No ênfase, a gente chama de oito matérias fundamentais. Então, a gente está falando de oito matérias fundamentais, Leandro, que se a pessoa está muito bem, ela vai estar preparada para o seu justiça e ela querendo fazer outra carreira, se for o caso, Sim, ela vai aproveitar 100% desse estudo. Ou seja, não é um estudo que eu vou fazer agora para ir para uma carreira, depois eu vou jogar fora isso para começar uma outra coisa. Não. Na verdade, você tá no caminho que vai te levar para outro cargo se você quiser, né? Se não quiser, é uma carreira maravilhosa também. Enfim, então são oito disciplinas fundamentais. E aí a gente acrescenta a língua portuguesa, né? Que na maioria das sim, provas sim. cai, né? Isso, Aí a aí tem matéria que. não jurídica. Isso, a matéria não jurídica que, sem dúvida, que tem que acrescentar nos concursos de E servidores, né? eu vou ser honesto. Isso também aproveita e aproveita muito. A quantidade de gente que eu vejo chegando numa prova discursiva, que escreve mal, pontua mal, tem a ortografia errada, concordância, faz o texto é ruim. Você ter uma base de português, você só vai ter ganho nesse sentido. Exatamente, João. E você vê assim e na preparação para o analista, né, o pessoal às vezes acha que só tem a prova objetiva. Não, na maioria dos cargos aí, dos tribunais, você tem prova discursiva também, que depende do caso, é Também estudo de caso, às vezes é dissertação, às vezes é uma questão direta. Então você precisa treinar, praticar, e isso também vai te ajudar para fazer um outro concurso que tenha prova discursiva, né? E perfeito, aquele perfeito. ponto, né, João, que você falou, e vai muito da pessoa e do momento em que ela está. A vida, às vezes, Claro, ela é feita de ciclos, né, João? De etapas. Às vezes a pessoa fala, olha, estou aqui, estou satisfeito, mas agora não quero mais. Vou querer ir para outra coisa, né? Ou não. Enfim, ele quer ficar, ficou um tempo, quer ficar a vida toda, vai depender muito de cada um. Mas essa preparação, acho que ajuda muito, né? Até porque ela exige um aperfeiçoamento aí sobre os temas mais incidentes, né, João? perfeito, perfeito. Cara, E fala, pode falar. não, e um ponto só que aí seria diferente desse assunto, não sei se você quer seguir nele Não, ainda. pode falar. Não, é só abrindo um ponto até sobre a carreira, porque muitas vezes que estão nos assistindo podem às vezes falar, olha, mas essa atividade é uma atividade, como que ela fica agora com
por exemplo, com o uso de tecnologias, com esse avanço, né, que às vezes muita gente fala, olha, vai, né, como que vai ser? Então, como eu disse isso, muitas propostas legislativas, né, algumas inclusive prevendo, por exemplo, que passe também a fazer atividade de inteligência, bloqueio de contas, localização. Então, e esses atos gravosos, eles não podem ser feitos, não há como fazê-los, né, reintegração de posse e esses diversos atos sem atuação humana ali em loco e alguém que, para executar essas atividades, João, é importante também que, por exemplo, vai fazer uma reintegração de posse, algo muito grande. O aparato policial ele vai lá para dar apoio. Quem está comandando aquilo ali é o oficial de justiça encarregado do mandado. Então, ele precisa ter uma boa formação jurídica para saber lidar com as coisas que vão ocorrer ali, para tomar decisões, eventualmente, ali no cumprimento. Então, é importante isso. E também ele passa a fazer, e hoje já é feito, ele passa a fazer uso de meios de tecnologia para executar a atividade, como utilização de e-mail, WhatsApp para cumprir atos de comunicação, e também, em muitos tribunais, ele faz essa atuação na localização de bens de forma online. No sistema Arispin, bloquear, penhorar imóveis de forma remota, fazer também o bloqueio de veículos de forma remota e depois vai no local visualizar, no Sisbajude, em fazer bloqueio de dinheiros, né, de ativos. Então, assim, é uma atividade que ela vai continuar a existir, né? Só que de toda maneira, como no judiciário como um todo, a necessidade de pessoal ela dá uma reduzida com o incremento da inteligência artificial e uso da tecnologia. Mas para o pessoal ficar aí animado que continua e firme. Tá sem som, João, aí. Você tá. Perfeito, eu mutei aqui. Leandro, eu queria te agradecer muito, cara. Foi muito esclarecedor. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por tudo. E para fechar, eu faço sempre um desafio aqui. Se amanhã o pessoal assistiu a sua live e amanhã essa galera vai abrir o caderno, vai abrir o computador para estudar. E a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase do Leandro Bortoleto. Então ele vai lá, Taranã, by Leandro Bortoleto, né? Por Leandro Bortoleto. Que frase seria essa? Só depende de você. Só depende de você. Maravilhoso. Vou até escrever aqui no meu caderninho. Eu sempre que faço entrevista, eu ponho um caderninho do lado e vou anotando aqui. Só depende de você. Muito bom. Meu querido, mais uma vez, cara, obrigado de coração. Foi bom pra gente ter uma visão geral da carreira. Você deu vários detalhes. E, galera, carreira maravilhosa, ótima. Seja como uma carreira para você se consolidar nela e se desenvolver nela, seja para você usar como uma sustentação para uma próxima carreira. Eu acho que é uma escolha individual. Eu não estou aqui fazendo, né, Leandro, nenhuma apologia ao que a pessoa tem que fazer da vida dela, ou apologia do que é melhor. É uma questão de escolha pessoal. Mas que é uma bela oportunidade, é. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço, Leandro. Mais uma vez, obrigado, irmão. A saudação, a palavra final é sua. Ô, João, eu que agradeço imensamente o convite e ter a oportunidade, igual você disse mesmo, de trazer ao pessoal aí um pouco da atividade que não é todo mundo que conhece. E fica aí também, se o pessoal ainda ficar com alguma dúvida, João, me coloca à disposição, quiser bater papo a respeito, pode ir lá no @prof. Bortoleto, lá no Instagram, por exemplo, vai ser um No Insta- prazer interagir com nossos sempre ávidos de conhecimento aí, nossos espectadores do ênfase, nossos alunos. Muito obrigado, João. Um abraço para Muito todo bom. mundo, um abraço grande para você. Beleza. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.